A Escócia é conhecida por muitas coisas. Lá você tem os melhores uísques, os antigos castelos que resistiram a guerras que remontam ao século XV. Ou você pode conhecer a Escócia por suas belas paisagens que serviram como destino para muitos diretores de Hollywood. Mas e se eu te dissesse que havia um homem que veio da Escócia, uma lenda, um ícone reconhecido até pelo Império Britânico Real? E se eu te dissesse que esse homem criou uma máquina que poderia rasgar um buraco no contínuo espaço-tempo? Uma obra-prima tão avançada em relação aos seus concorrentes que dominaria as próximas 50 vezes em que aparecesse em competições. Parece impossível, mas sim, ele fez isso. Há muito tempo, em uma terra sem regras e em uma era de supercarros, o destino de uma startup de engenharia lendária repousava sobre os ombros de um grande homem. Seu nome? Gordon Murray. As vidas desse homem e sua criação se entrelaçaram várias vezes ao longo dos anos. Então, como esse jovem com cabelo desajeitado e um bigode dos anos 90, que cresceu nas praias arenosas de Durban, África do Sul, chegou a construir o maior supercarro que já pisou em uma pista de corrida? Mais de 30 anos depois que essa obra-prima foi revelada pela primeira vez no circuito de La Sarthe, na França, daremos uma olhada na profecia que desencadeou essa fera de carro no planeta Terra. Ian Gordon Murray, nascido em 1946 de pais escoceses que imigraram para a África do Sul, parecia predestinado a se tornar um engenheiro. Seu pai, que já havia corrido de motocicleta na Escócia, mas agora trabalhava como engenheiro civil na África do Sul, notou a inclinação de Gordon mais novo em relação aos carros e, assim, incentivou sua paixão por esportes automobilísticos. Sr. Donald Murray comprou seu primeiro kart para o filho e o encorajou a competir, não se importando com as muitas horas que o jovem Gordon passava mexendo em máquinas apenas para entender como elas funcionavam. Com 15 anos, Gordon Murray iniciou seus estudos de engenharia no Natal Technical College. Seu excelente desempenho acadêmico lhe rendeu uma bolsa de estudos para a Universidade de Natal, onde continuou desenvolvendo sua paixão por carros. Ele até desenhou o projeto de um carro de motor traseiro de 3 lugares na capa de seu caderno de calouro. 6 anos depois, Gordon Murray construiu seu primeiro carro, utilizando carros velhos e sucateados para o chassi e usando ferramentas rudimentares ao redor da casa para fazer a carroceria, suando no espaço pequeno e limitado de seu quarto. Inspirado no Lotus 7, o T1 artesanal de Gordon saiu vitorioso em corridas contra outros carros produzidos em série. Foi ao construir o T1 que Gordon Murray inovou com a suspensão de tubo triangular, que serviria de modelo para futuras suspensões de carros de Fórmula 1. Embora as corridas fossem muito divertidas, o coração de Gordon havia sido capturado por algo diferente. Algo que acendeu uma paixão tão forte que ele vendeu seu T1 para comprar uma passagem de avião para a Inglaterra, apenas para explorá-la mais. Você consegue adivinhar? Automotive Engineering Design. Murray entrou com tudo nesse novo caminho, projetando carros vencedores de campeonatos de Fórmula 1 na equipe Brabham, onde era o principal projetista. Em 1978, ele projetou um dos carros de Fórmula 1 mais controversos de todos os tempos, o BT-46B. O BT-46B era um carro de Fórmula 1 com um gigantesco ventilador na traseira que sugava o ar por baixo do carro. O downforce resultante era tão poderoso que o carro podia dirigir de cabeça para baixo em um túnel de vento. Na pista, seu desempenho era igualmente impressionante, vencendo uma de suas corridas com uma margem inacreditável de 34 segundos, depois de partir da 10ª posição. Mas o chefe de Murray, na época, Bernie Ecclestone, retiraria o carro, afirmando que a comunidade da Fórmula 1 ainda não estava pronta para aquele nível de inovação. O BT-46B foi apenas uma das muitas conquistas de Murray. Ele continuou construindo uma série de carros de Fórmula 1 vencedores de campeonatos e com alto desempenho para Brabham, acumulando 22 vitórias durante o tempo em que esteve lá, sem mencionar o segundo lugar no pódio do campeonato de construtores. Ron Dennis, o dono da McLaren Racing, percebeu o desejo compulsivo de Murray de superar todos os outros em termos de design e o convidou para trabalhar com ele. Em apenas 4 anos após se juntar à McLaren, ele foi nomeado líder do projeto dos carros da nova McLaren. Dennis queria que Murray projetasse um carro de rua que fosse o mais rápido e avançado do mundo. Murray concordou, mas com uma condição. Ele teria total controle sobre o design e o desenvolvimento do carro. Sua mente perspicaz e brilhante já estava 10 passos à frente, elaborando um plano que transformaria a ideia de Dennis em uma realidade viva e vibrante. Essas foram as regras estabelecidas em seu manifesto.
1. O carro não deve pesar mais que 1.000 quilos. 2. Deve ter uma largura máxima de 1,80. 3. Os balanços dianteiro e traseiro devem ser minimizados. 4. A maioria da massa do carro deve estar entre as rodas para melhor equilíbrio e controle. 5. Ele deve ser estável em altas velocidades, dirigível em baixas velocidades e confortável para o motorista e passageiros. 6. Ele não deve ter nenhum dos problemas normalmente associados a carros com motor traseiro. Em outras palavras, tinha que ser o melhor carro de rua já construído. E assim começou a jornada para reescrever a história. Para começar, Gordon Murray escolheu a dedo as pessoas que trabalhariam com ele em um projeto que certamente levaria mais de 36 meses. Eles formavam uma equipe de intelectuais obcecados por ultrapassar limites em suas próprias áreas. O mais notável entre eles, Peter Stevens, o homem que projetou o Lotus Elan M100, um dos carros favoritos de Gordon de todos os tempos. Stephen Randall também estava na equipe, um homem que foi pioneiro no uso de modelos computacionais para projetar chassis de carros e, mais tarde, projetaria carros voadores. Foi uma tarefa gigantesca diante deles que parecia tão provável de falhar quanto de ter sucesso. Sem se importar com as probabilidades, a equipe arregaçou as mangas e começou a trabalhar. Eles queriam criar um carro que fosse tão visualmente atraente quanto o BMW CSL de 1972, mas com uma resposta instantânea do acelerador que desse ao motorista uma sensação intensa de condução. Eles queriam um carro que pudesse competir com a Ferrari F40, mas ainda fosse suficientemente fácil de dirigir para um passeio à noite no shopping, com espaço suficiente para agradar a esposa e a filha. Mas criar o carro perfeito não foi uma tarefa fácil, considerando a evolução da engenharia automobilística naquela época. O primeiro obstáculo veio com a estrutura do carro. Murray acreditava fortemente que o chassi de um carro esportivo deveria ser o mais leve possível. Para alcançar esse objetivo, ele decidiu fazer o chassi do carro com titânio, ouro e fibra de carbono, que ainda era muito nova na fabricação de carros. Sua ideia foi recebida com ceticismo e rapidamente descartada como impraticável, mas Murray, determinado e com uma visão única, insistiu nela. Meses de trabalho árduo e inúmeras tentativas e erros foram os pais que deram à luz ao produto final de Murray. Por mais insano que fosse a meta de projetar o chassi do carro, Murray tinha ideias ainda mais loucas para o motor do carro em mente. Ele criou uma lista de especificações, projetando o motor perfeito para combinar com o carro perfeito. Ele precisava de um motor de 12 cilindros para obter maior potência, com 100 cavalos de potência por litro e pelo menos 5,5 litros. Isso significa 550 cavalos com um simples toque no acelerador. Mas o mais importante, aspiração natural. Como o carro era leve, Murray especificou que esse motor não pesaria mais de 250 quilos, mas deveria continuar funcionando de maneira confiável, mesmo com forças G semelhantes às de carros de corrida. É difícil imaginar de onde Murray poderia ter encontrado um motor que atendesse a todos esses critérios nos anos 90. Como se fosse a coisa mais natural do mundo, Murray abordou a Honda, apresentou suas especificações e pediu que criassem um protótipo. A Honda deu uma olhada na lista e ignorou sua existência. Eles preferiram continuar com coisas mais típicas da Honda, em vez de tentar agradar a um homem que tinha um parafuso solto na cabeça. Pelo menos foi o que pensaram. Paul Roche, um ex-colega de Murray, soube sobre seus requisitos malucos e pensou que a equipe da BMW com a qual ele trabalhava poderia ser capaz de resolver a questão. Em tempo recorde, a BMW produziu uma monstruosidade de 12 cilindros totalmente nova chamada S70-2. Era uma obra-prima forjada em alumínio. Cada bloco de cilindros tinha sua própria bomba de água e cada pistão de alumínio forjado específico tinha sua própria bobina de ignição, garantindo que o sistema elétrico fosse completamente à prova de falhas. Com mais de 600 cavalos de potência, o motor era capaz de levar o carro a uma velocidade máxima de mais de 385 km por hora. O motor do carro era impressionante, mas sua aerodinâmica era ainda melhor. Murray e sua equipe passaram inúmeras horas em túneis de vento, ajustando cada aspecto da forma do carro para maximizar o downforce e minimizar o arrasto. O resultado foi um carro que podia gerar mais de 1.000 libras de downforce a 260 km por hora, permitindo que ele fizesse curvas em velocidades que anteriormente eram inéditas para um carro de rua.
Após os toques finais no carro e um último polimento na pintura de liga, Gordon Murray olhou para sua criação e decidiu chamá-la de McLaren F1. Pela primeira vez em 1992, o McLaren F1 chegou a uma pista de corrida. Mais de 4 anos depois de ser mantida em uma jaula, a fera finalmente foi libertada. E minha nossa, como ela voou! No início dos anos 90, a competição entre os supercarros para superar uns os outros era tão acirrada que você poderia cortá-la com uma faca. A Ferrari F40 e o Porsche 959 estavam ocupados lutando entre si. A Lamborghini lançou o Diablo, que era impossível de dirigir, mas combinava perfeitamente com o perfil do mercado-alvo pretendido. Até a Bugatti havia sido revivida para criar o EB110, um carro que colocou os italianos em pé de igualdade com os grandes no debate sobre velocidade. Mas o McLaren F1 deixou todos comendo poeira. Era o carro definitivo para o motorista. Um carro que conseguiu romper todas as regras enquanto funcionava com a suavidade de um ferrolho de rifle bem lubrificado. Mais do que isso, era um carro que estava vários escalões acima de todos os seus concorrentes contemporâneos. O McLaren F1 rompeu as restrições e limites que o tornavam um supercarro e se tornou o primeiro hipercarro do mundo. Gordon Murray havia conseguido o que se propôs a fazer. Forjada e moldada, na fornalha de sua pura vontade, ele aproveitou todas as técnicas avançadas de fabricação conhecidas pelo homem para criar sua visão. E só então, ele se rendeu. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueça de dar um like, compartilhar e deixar seu comentário. Até a próxima!